Deus é Deus e ponto final. Amém? Então, vamos aplaudir o Senhor, antes de qualquer coisa. Deus, nós te exaltamos, te engrandecemos, nós te enaltecemos. Deus, nós queremos elevar o teu nome ao mais alto possível, porque o Senhor é digno de tudo, Senhor. O Senhor é digno de tudo. Deus, nós estamos aqui porque há um encontro do Senhor conosco. Por favor, Senhor, não me deixa impedir o teu mover sobre a vida dos meus irmãos. Fala com eles. Por favor, Deus, não nos deixe sair daqui como nós chegamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo, transforme essa atmosfera, faça conforme o teu querer. Por favor, faça conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, vamos meditar em... Primeiro, muito obrigado pela presença de todos, né? Vamos meditar aqui em 1 Samuel 17, do 1 até o 24, tá? É um pouquinho extenso a leitura, mas vale a pena. E fala assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azecá, em Éfes-Damim. Porém Saul e os seus homens e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam eles no monte do lado de Dalém, e os israelitas do outro lado, no monte do lado de Daquém, e entre eles o vale de Elá. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Ou seja, ele era alto, hein? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Versículo 7. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança como 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Versículo 8. Clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouviu Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, e espantaram-se, e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Versículo 13. Apresentaram-se 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul. Três filhos de Jessé a Saul, cadê? Apresentaram-se 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço dos três maiores. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi: seu filho, peço-te para que teus irmãos um efa de trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento
aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000 e visita teus irmãos. Versículo 19. Saul e eles, a todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Versículo 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileiras contra fileiras. 22. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o do Elita, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falava, e Davi ouviu. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e tremiam grandemente. Então, só para a gente explicar aqui um pouquinho do que estava acontecendo, né? O rei Saul estava governando, mas o povo, os filisteus, vinha em confronto ao povo de Israel. E ali a proposta foi o seguinte: homem contra homem. Se o Davi ferisse, os filisteus iriam servir o povo de Israel. Se o Golias ferisse, todo Israel iria se submeter ao Golias, né? Ou ao povo aos filisteus. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é porque tem um determinado momento que fala assim que o povo de Israel ficou atônito. Em outras versões fala assim, o povo de Israel ficou tão apavorado porque ninguém queria batalhar. Porque imagina quando de repente eu falo assim, cara, nos chamaram para briga. Ah, Reinaldo, vamos que eu vou partir o cara no meio. E aí então nós vamos. Só que quando você se depara com o inimigo, sai aquele senhor guarda-roupa. Como dizem, 4x4. O cara é um monstro, o cara é um gigante. Então o povo de Israel olhou e falou, não vai dar certo. Ele vai nos comer com farinha, como diz o baiano. Vai arrebentar conosco, cara. E aí? Então, esse é um ponto para nós refletirmos. Só que uma coisa também que me chama muita atenção, obrigado, Rubens, que me chama muita atenção é que aonde foi travada essa batalha? Uma palavra que Deus me deu no primeiro evento dos homens lá no sítio. E aí, se nós pararmos para analisar aqui a referência bíblica, fala que foi no vale de Elá. Quando Deus me falou, olha, vocês vão lá para o sítio e vocês estarão como os guerreiros da caverna de Adulão. Eu falei, legal, né? Quem não quer ser chamado de guerreiro? Quem não quer ser reconhecido como um guerreiro? Todos nós queremos, né, ter vamos dizer assim, um status. Isso é natural do homem. O guerreiro, o cara que fez, o cara que derrotou, o cara que entregou e tal, não sei o que lá mais, né? Só que uma coisa que me chamou a atenção, quando o Senhor falou para mim, Ele falou assim, vocês serão como os guerreiros. Não é vocês são, é serão como os guerreiros. E aí outra coisa que me batia muito no espírito era cura. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, Senhor. Me explica, me detalha, por favor.
porque eu não estou conseguindo digerir o que o Senhor está me entregando aqui. E aí, se nós lermos a referência de quando Davi ele entra na caverna de Adulão, fala assim, 1 Samuel 23, 25, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 1 Samuel, perdão, gente, 1 Samuel, acho que cruzou meus slides aqui. Aqui, 1 Samuel 22, a partir do versículo 2. Fala assim, ou melhor, só o versículo 2. Também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. Falando do Davi, né? E ele, o Davi, se tornou líder deles. Então tinha por volta ali de 400 homens naquele momento. Em outra versão fala assim, e se juntou a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que se achava endividado e de espírito desgostoso. Eu falei, calma lá. Se o Senhor está falando que nós estaremos como os guerreiros da caverna de Adulão, eu comecei a entender o negócio e falei assim, então a cena não está muito boa. Porque se seremos como aqueles homens que estão em apertos, desgostosos, né? Estão abatidos, estão endividados, ou seja, os caras não estavam bem na história. Aí eu falei, tá, Deus, eu estou começando a entender aqui que o Senhor está pegando aqueles que, digamos, a sociedade não dá muito crédito. Que ao redor não tem muita credibilidade. Mas o que tem a ver a cura? Eu falei, Deus, eu não estou entendendo o que tem a ver a cura nesse contexto, porque está falando de homens, está falando do Davi que fugiu, porque quando Davi ele feriu Golias, Israel foi ao delírio. Ah, Saul venceu 1000, mas o Davi venceu 10.000. Ah, Saul venceu milhares, mas o Davi venceu dezenas de milhares. Então o Saul falou assim, opa, calma lá. A filha do Saul começou a olhar para o Davi e falou, meu, é o marido que eu quero. Olha o tamanho do cara que ele derrubou. Vou estar totalmente protegida. O Saul começou a olhar e falou assim, não vai dar muito certo. Eu sou o rei. Não consegui fazer o que tinha que fazer. Cuidar do meu povo. E aí vem um pastorzinho de ovelhas e arrebenta com um gigante e está todo o povo aclamando o cara, vou perder minha cadeira de rei. Então, o rei, o Saul, começou a perseguir o Davi. E aí, no contexto, o Davi, logo à frente, ele se encontra lá no Vale de Elá e se esconde na caverna. E aí eu falando, Deus, o que tem a ver a caverna, um cara fugindo para não ser morto, porque o Davi até então não estava mal na história. E o que tem a ver esses homens? Aí o Senhor começou a falar assim, olha para o vale. Olha para o vale. Eu falei, tá, deixa eu entender então o que quer dizer esse vale. É aí que eu comecei a entender toda a história, gente. Isso eu compartilhei lá no encontro. Quem estava lá, eu acredito que vai se recordar. O Vale de Elá, ou Vale de Terebinto, dependendo da tradução que você pegar, quer dizer Vale do Carvalho. Vale do Carvalho. E o que tem a ver com a cura? Eu falei, Deus, me ajuda. E aí eu falei, eu já sei. Vou começar a pesquisar o que quais são as propriedades do carvalho. Primeiro, o que eu fiz? Fui lá no Google, falei assim, fiz uma pesquisa lá, tentando levantar quais eram as possíveis árvores, quais eram a possível vegetação daquela época, né? Daquela região, ali do Vale de Elá. Aí tinha, segunda pesquisa, oliveiras, terebinto, carvalho, almedro e cipestre. Então eu fui lá e falei assim, vamos entender então quais são as propriedades
medicinais dessas árvores. Já que Deus está me falando de cura, então tem que ter uma cura escondida aqui no meio. Lendo rapidinho, só para a gente entender o que Deus estava querendo trazer. A oliveira, ela traz o azeite, derivado da azeitona, naturalmente, né? E as propriedades são o quê? Anti-inflamatórias, antioxidantes e propriedades para problemas cardíacos, tratamentos de pele, cabelo e para uma dieta saudável. O terebinto, propriedades antisséptica, trata feridas, infecções cutâneas, trata problemas respiratórios e digestivos. O carvalho possui tanino, que tem propriedades, que palavra linda, adstringentes, que podem ser usados para tratamento para diarreia e inflamações, além do chá das folhas do carvalho ser usadas também para o gargarejo e lavagens bucais. O almendro tem nutrientes com proteínas, fibras, vitaminas e minerais e ainda são conhecidos por promover saúde do coração, controlar o açúcar do sangue e melhorar a saúde da pele e dos cabelos. Olha só que coisa. E o último, o cipestre. Pode ser usado para aliviar o estresse, a ansiedade, promover a circulação sanguínea e também ser usado para o tratamento de problemas respiratórios e da pele. Eu falei, tá, beleza. Comecei a entender porque em uma parte da pesquisa que eu vi, uma dessas árvores, ela produzia algumas bolotas, como se fossem castanhas, tá? Só para a gente entender. E essas castanhas, elas poderiam alimentar tanto animais quanto seres humanos. Então eu comecei a entender que Deus levou o povo para lá, primeiro para tratar, primeiro para trazer cura. E não somente uma cura física, mas cura de alma, cura de emoções. Porque fala aqui uma das árvores, fala assim que ela tem propriedades até para te aliviar o estresse. E tudo o que esses caras estavam passando, quando você está endividado com a conta é muito grande, você arranca os cabelos, né? Eu acredito que esses homens, quando eles fugiram para a caverna, eles fugiram porque eles não aceitaram supostamente as imposições do rei. Então falou, cara, não dá para pagar tudo isso de imposto. Não dá para se submeter dessa forma. Então eles fugiram. Como também poderia ter criminosos e daí por diante, né? Achavam refúgio ali, porque as cavernas, você entrava e para alguém te achar lá, o negócio era bem estreito. Bem difícil, tá? Mas ainda, quando eu absorvi isso, meu espírito ainda não ficou quieto. Eu falei assim, Deus, tá, mas o que tem a ver tudo isso e a caverna? Lá vou eu entender sobre a caverna. O Senhor me falou assim, entenda sobre a caverna e pesquisa sobre a caverna. A caverna de Adulão, ela é composta por um tipo de rocha. Que tipo de rocha? Uma tal de pedra calcária. Por incrível que pareça, até a caverna, a rocha da caverna, ela tinha propriedades medicinais também. Que era suplemento de cálcio, antiácido, também poderia ajustar o pH em formulações medicinais e até, se o pessoal tivesse ciência para aquilo, ser utilizado como o gesso medicinal, que hoje nós utilizamos, né? Então foi a partir daí que eu comecei a entender que Deus ele estava nos levando para a caverna de Adulão, não apenas, caverna de Adulão, coisa linda, maravilhosa. Porque no dia virou uma piada lá com o Júnior, né? A gente ficou assim, cara, não estou entendendo, Deus está nos levando para a caverna, mas a caverna é no lugar alto, né? É um vale, sei lá, é um lugar alto, mas não tem caverna, né? Então foi uma coisa que nós fizemos uma piadinha, mas Deus ele estava querendo nos tratar e com um propósito muito bacana. E aí eu fiquei a pensar também, falei assim, Deus ele está querendo nos tratar. Por que será? Porque logo mais ele tem algo para fazer com as nossas vidas, né? Eu fiquei a pensar, gente, o que será que aconteceu quando aqueles homens tomaram a decisão de supostamente largar a sua casa, largar sua família, sua esposa, seus filhos e fugir, se esconder, abandonaram tudo.
É o que diz a palavra. Não diz que eles levaram a esposa e os filhos. Falou que os homens simplesmente se enfurnaram nas cavernas. Viraram os homens das cavernas, né? Pensa comigo. Quando cada um daqueles homens tomou a decisão de deixar a sua mulher, deixar os seus filhos, deixar a sua casa, o que aconteceu com a casa? O que aconteceu com a esposa, com os filhos e com a sociedade ali ao redor de onde ele vivia? Ficou desprotegido. Nós não podemos largar nossa casa. Se sairmos, nossa esposa, nossos filhos ficarão vulneráveis. Nossos filhos não terão referências. Para entender o contexto que nós estamos vivendo hoje nesse mundo. O que tem acontecido? O mundo ele tem impulsionado de tal forma que os homens estão simplesmente vazando. Cuida aí, tô indo embora. Cuida aí, tô indo embora. Como diz aí, quem pariu Mateus, que balance o berço, segura aí. Male dá lá uma pensão. Né? Eu conheço uns aí, viu? Tenho um sobrinho, meu sobrinho mesmo, por experiência própria, está no perrengue. Porque não tem referência de pai e, infelizmente, nem de mãe. Se não é a minha mãe, e eu que às vezes pingo lá na minha mãe, apareço lá para tentar dar um norte, para tentar segurar as rédeas do menino, misericórdia. Né? Então, o que aconteceu com aquela sociedade quando os homens resolveram sair das suas casas? Tragédia. Por quê? A próxima geração era quem? Os filhos. E vai aprender como, se o pai não está ali para ensinar? Vai aprender como a defender sua casa, a trazer o suprimento para sua casa, se os pais não estão ali para dar referência. Se o homem não está ali para proteger, fala assim, olha, quando o inimigo vir, você tem que segurar uma espada assim, tem que empunhar uma lança assim para lançar. Então, olha uma coisa que aconteceu naquela época, né? Mas, depois de tudo isso aí que eu comecei a entender todo esse jogo, né? A forma como o Senhor está me trazendo a palavra, eu falei assim, Deus, mas e aí? Até quando nós vamos ficar? Como nós vamos ficar dentro desse contexto? Porque, Senhor, hoje em dia tem um levante também. Não estou falando mal da mulher. Eu sou casado com uma mulher e sou filho de uma mulher. Mas hoje em dia tem um levante muito forte. O feminismo aí e tal. Cara, é uma fachada a falar que é para trazer direitos iguais. É uma fachada. Tem mulheres que estão lutando por direitos iguais, por ganhar o seu espaço. Eu acho isso legal. Eu acho que a mulher, se ela quer e se há um acordo ali entre esposo e esposa, se é uma necessidade, enfim, se é um contexto, ela tem a liberdade dela para ela fazer, para ela trabalhar, para ela ter, vamos dizer assim, o dinheiro dela. Embora lá em casa há um acordo, fala assim, não é seu dinheiro nem meu dinheiro, é o nosso dinheiro, o dinheiro da nossa família, o dinheiro que paga as nossas contas e nos mantém aqui, né? E hoje o que o mundo tem pregado? A mulher, feminismo, empoderamento. Naturalmente, o que tem acontecido com o homem? A mulher cresce, vai ocupando um espaço e o homem vem diminuindo. É uma forma demoníaca que tem crescido dentro desse movimento. Tem sim a parte lá que é interessante de conseguir a mesma posição dentro de uma empresa, ganhar o mesmo salário e tal e tudo mais. Isso é bacana, mas vem de uma forma que vai sufocando o homem. E é aí que o homem precisa se levantar, eu digo se levantar e se dobrar diante do Senhor. Porque senão nós seremos tragados. Nós seremos tragados. E é triste saber que isso está dentro da igreja. É triste saber que isso está dentro da igreja, né? Outra coisa é que depois a gente começa a entender
que Deus ele começa a trazer o homem para fora. Deus ele começa a tirar o homem da caverna e começa a colocar ele para fora. Quer ver? Vamos lá. 1 Samuel 23, do 1 ao 4, fala assim que quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila, aquela província, aquela cidade. Só que aí o versículo 3 fala assim: os soldados de Davi lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Você está entendendo? Deus ele quer proporcionar uma cura, uma libertação para nós, mas aquilo que nós olhamos ainda nos amedronta. Por quê? Porque nós temos perdido a nossa identidade. Vou sair aqui do contexto aqui, vamos lá para Elias. Elias foi lá, quebrou o pau com os profetas de Baal. Lá com a rainha, lá com a Jeza. Rasgou o verbo. Chamou todo mundo. O que ele falou? Se o seu profeta é do Senhor, que caia fogo aqui agora. Consumiu tudo. Não foi isso que a palavra diz? Não é isso que a palavra diz? E aí depois, pode mandar matar. Pode matar aqui os sacerdotes aqui de Baal, os profetas. Pode matar. Matou tudo. Olha o que o cara fez. Uma oração. Poucas palavras. Se eu sou profeta do Senhor, que caia fogo do céu. Acho que ele nem terminou de falar e a coisa aconteceu. Vamos dizer que minutos depois chegou ao ouvido dele o quê? Cara, vaza. A Jezabel vai mandar te matar. O cara tinha feito uma oração. E tinha acabado com tudo, com a farra do diabo ali. E aí veio uma notícia. Ela vai te matar. Por que ele não orou de novo? Será que não está sendo assim conosco? Eu estou aí sentado nessa cadeira, tá, gente? Estou aí sentado, você não tem ideia como é difícil para mim trazer uma palavra. Eu estou sentadinho aí ouvindo aí, me contorcendo, cheio de borboletas no estômago. Então será, ou o que será que está sendo projetado na nossa frente para nos fazer esquecer da nossa identidade? O que será que está chegando no nosso ouvido para te enganar, para falar, cara, vai para a caverna, não vai dar certo, vaza, some, não vai dar certo, você não vai conseguir? O que será que está chegando no nosso ouvido? Ah, Reinaldo, mas eu sou humano, não consigo ser perfeito, né? Bate a síndrome da música aí. Ah, mas eu sou humano, cara. Tudo bem, a gente às vezes dá aquela titubeada na fé. Você é humano, você está cheio de emoções. Mas eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar na caverna até quando? Reinaldo, você vai ficar na caverna até quando? Se Deus está te proporcionando. Quanto tempo nós estamos aí com o Ministério Caverna de Adulão? 2 anos praticamente, né? Olha o que Deus está fazendo conosco. Deus está nos tirando da caverna, tá? Deus está nos tirando da caverna para irmos para fora. O que Deus está fazendo? Deus está pegando os guerreiros da caverna de Adulão, colocando eles para fora da caverna para que eles se tornem homens de coragem. Eu comecei a entender o porquê do nome desse ministério. E a ligação, a transição. Foi necessário um tempo de ficarmos na caverna, sendo ministrados, curados, cuidados, por quem? Por Deus, através da unção
pastoral. Quem que estava cuidando daqueles caras? Era um pastor. Um cara que sabia cuidar de feridas. Um cara que sabia pegar a ovelha e acalmá-la. Calma. O lobo já foi embora. O leão já foi embora. Calma. Sei lá se tinha urso ali, mas se tinha, já foi embora. Você está entendendo quem que pegou aqueles caras feridos, todos cheios de melindres? Ai, não, mas eu não posso, eu nem consigo mais empunhar minha espada. Não, porque me falaram que tal coisa. Vem cá, minha ovelha. Gente, olha o que Deus fez conosco. Está entendendo? Deus pegou os machões, com identidade de homem, de guerreiro, porque você vai ver aí, eu separei aqui alguns versículos, algumas referências, que em todo o tempo, cita eles como ou os guerreiros de Davi, os valentes de Davi, os homens de Davi, porque o homem está falando de força. Não fala dos meninos. Há passagem que quando se refere aos profetas e aos discípulos dos profetas, fala assim, o moço do profeta. Só que aqui em todo o tempo, Deus olhou para aqueles caras e falou assim, os guerreiros, os homens. Olha só, aqui algumas das referências. Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 12. Vou ler só o trecho que é interessante, tá? Falando sobre o exército de Davi. Olha como já se refere a nós, né? A eles naquele tempo e a nós hoje. Versículo 1. Estes são os que juntaram a Davi em Ziclac, onde escondia-se de Saul, filho de Quis. Eles estavam dentre os combatentes que o ajudaram na guerra. Combatentes. 2. Tanto com a mão direita como com a mão esquerda, utilizavam arco e flecha e funda para atirar pedras. Quem faz isso é guerreiro, não é moleque. Versículo 8. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudos e com lanças. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Versículo 14. Todos esses de Gade eram chefe de exércitos. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Pelo amor de Deus, gente. Quem é você? Quem é você? Versículo 15. Foram eles os que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava. Se transbordava, supostamente tinha até correntezas. E os caras cruzavam o rio. Não é um menino que faz isso. Não é um molequinho. Foram estes que atravessavam o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e oeste. Versículo 21. Só os trechos, tá? Pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes nos exércitos deles. 34. Homens armados de escudos e lanças. 35, preparados para o combate, soldados. 36, soldados experientes preparados para o combate. 38, todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras, ou seja, pronto para a guerra. Vieram totalmente decididos a servir a Israel. Todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. 39. Ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. 40. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Isacar e Zebulon, que eram as tribos mais distantes, e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois, e havia uma grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de trigo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois, ovelhas, pois havia uma grande alegria em Israel.
Você está entendendo o que Deus está fazendo conosco? Se foi o tempo de ficarmos na caverna. Se foi o tempo de sermos homens das cavernas. É tempo agora do guerreiro sair e libertar as províncias. Porque falam que eles saíram. Embora ainda houvesse um pouco de medo, porque fala que os caras tremeram lá quando Davi foi perguntar a Deus, mas depois Deus perguntou de novo e falou assim: vai, que eu vou dar ele nas mãos de vocês. E foram e combateram. E aí tem outras referências ali em Samuel, de 1 Samuel até 2 Samuel, inúmeras referências falando dos combates. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje se sente curado? É sim ou não? Se você não se sente, eu acredito que há uma unção para liberar a cura. Tanto a cura física quanto a cura na tua alma. Eu estou ali, ó. Daqui a pouco eu vou vir para cá também. Eu sei que há essa unção. Não é à toa que Deus ele tem trazido um novo tempo sobre a nossa igreja. A nossa igreja, eu digo, a nossa igreja. Paraisópolis, Taboão, Suzano lá, meu irmão está pegando fogo. Deus está trazendo um novo tempo. Você se sente curado? Se você se sente curado, aleluia. Se você ainda precisa de cura, meu irmão, dá um passo hoje. Fala assim: Reinaldo, pastor, vem cá, ora por mim. Nós vamos orar para Deus te trazer cura. Sabe por quê? Porque nós precisamos assumir a nossa posição em casa. É difícil isso aí. Eu falo porque é difícil. Olha só, por que eu estou falando que é difícil para mim? Eu fui criado sem meu pai. E tem horas que eu estou conversando com a cara e falo assim: cara, eu quero fazer algumas coisas, mas enrosca, parece que não vai. Por quê? Minha referência foi roubada. Por mais que eu queira, tem uma coisa no reino espiritual que enrosca. Eu falo: mas isso vai ter que ser quebrado. Vai ter que ser quebrado. A palavra diz que eu fui adotado. Então eu tenho um pai. Então hoje eu tenho referência. Hoje você tem referência. Nós somos libertos. Meu irmão, fica em pé. Em nome de Jesus.